Então, gente, quais são os erros mais comuns, né? Quais são os erros mais comuns que o agricultor, o produtor, ou aquela pessoa que quer adentrar no cultivo da pitaia, quais são os erros mais comuns que as pessoas, né, que os nossos internautas, que os nossos seguidores, eles cometem? Então, eu vou citar alguns para vocês aqui, que são os mais básicos, né? Nem vou entrar tanto na parte técnica, mas vou entrar no básico do básico, que é para você entender. Então, para você que busca aprender tudo sobre a cultura da pitaia, não perca essas dicas. E para você que já tem o pomar, para você que já está com o pomar em andamento, né? Acabei de lançar aí o nosso primeiro mini curso, 1h30 de conteúdo, passo a passo de como que você pode adubar a sua pitaia. Então, para você que não está tendo essa dificuldade como adubar sua pitaia, não perca essa oportunidade. Vou deixar aqui nos comentários fixado um link para você acessar mês a mês, de janeiro a dezembro, qual adubo você jogar, para que jogar e a quantidade que você deve jogar na sua pitaia para que você tenha aquela produção show de bola, aquela produção top. Tá certo? Então, vou deixar aqui nos comentários fixado. Não perca essa oportunidade. Passo a passo de adubação de pitaia é aqui com o Sauada. Tá certo? E vamos lá. Quais são os erros? Não cometa esses erros ao plantar sua pitaia. O primeiro erro é abrir cova. Então, a pessoa coloca o morão e ela vai lá e abre aquela cova, aquela famosa cova, né, de 40 por 40. 40 de largura, 40 de comprimento e 40 de profundidade. Abre aquela cova, joga esterco, joga o calcário dentro da cova, né? E vai plantar pitaia. Então esse é o primeiro erro, né, que a gente faz na pitaia. Pitaia a gente não faz cova, pitaia é o contrário. Pitaia nós fazemos montoa, né, que te puxa, te joga o esterco, joga o calcário, joga aquela adubação inicial, puxa aquela terra que está ao redor do morão, faz aquela montoa ali de mais ou menos 10 centímetros de altura e aquela terra fica fofinha. Então a gente planta a pitaia na montoa. Então pitaia não fazemos cova. Então o primeiro erro que você não deve cometer é abrir cova para plantar pitaia. Outra coisa que a raiz da pitaia, ela é a maioria superficial, de 0 a 20 centímetros no máximo que a raiz da pitaia chega, tá certo? Então o segundo erro que você não deve cometer é não adubar, né, a pitaia. Ou seja, você coloca na terra ali, só deixa ela lá, esquece, não faz nenhuma adubação, não joga um esterco, não joga um calcário, não joga um NPK, não joga nada, só planta ela ali. Também é o outro erro que você não deve cometer. Toda frutífera precisa de nutriente, precisa de adubação, então você tem que adubar a sua pitaia. E para isso, para você ficar legal, acompanhe o nosso mini curso 1h30 de conteúdo, que nós temos tudo para você aí, tá certo? A terceira dúvida é plantar uma muda verde. Alberto, o que é uma muda verde? É aquele broto novo, aquele broto que está com aquele facão brilhosinho, muito bonito, bem verdinho, mas é um broto verde. Então você não deve colher e não deve comprar muda de pitaia verde. A muda, uma boa muda de pitaia, como eu sempre falo nos vídeos, é aquela muda que já está madura, de preferência aquele galho que já produziu, aquele galho que ficou lá do ano passado, do ano retrasado, que está lá por baixo da copa. Esse é o melhor galho, né? E não precisa ser um galho grande, não precisa ser um cladódio grande. 35, 30, 40 centímetros, tamanho muito bom, né? O importante é que ele esteja maduro, tá? Então não plante muda verde, tá certo? A outra coisa, muda sem raiz. Você pegou ali, tirou ali o cladódio e coloca lá no morão, num período de seca, por exemplo, muito complicado. Então, aí aquela muda pode brotar, pode não brotar. Então, qual é o ideal? Você faz a coleta de muda ou você compra as mudas, coloca no canteiro, faz o preparo. Eu tenho outros vídeos aí que eu falo como você deve preparar uma boa muda, como que você deve selecionar uma boa muda. Então você coloca no canteiro, que ali você tem o controle, ali você vai irrigar, ali você vai adubar, você vai tratar. E quando essa muda de 35, 45 dias já está enraizada, começando a brotar, aí sim você vai tirando e vai plantando no morão, no local definitivo. Show de bola! Então não plante muda no seu morão, não plante muda sem raiz, tem que ter um melhor com raiz. A outra dica é: você vai plantar 4 mudas, 5 mudas, 6 mudas por morão. Não há essa necessidade.
Você pode plantar de 1 até 3 mudas no máximo. De 1 a 3 mudas. Qual é o ideal, Alberto? 1 ou 3 mudas? Plante 2. Nem 1 e nem 3. Plante 2 mudas. É o suficiente, porque se uma falhar, tem a outra lá, né? Então 2 mudas por morão, não mais do que isso, tá bom? A outra dica para que você não cometa esses erros antes de plantar pitaia é a variedade, né? Se você vai plantar uma variedade de pitaia, e hoje no mercado nós temos várias variedades hoje, ou espécie de pitaia, variedade de pitaia, que são auto-férteis, que não precisam de polinização manual. Há 12 anos, há 15 anos atrás, nós tínhamos 3 ou 4 variedades de pitaia, 5 variedades de pitaia, que algumas, ou a maioria delas, eram estéreo. Tinha que fazer a polinização cruzada. Pegava o pólen da branca comum, jogava na pink, pegava o pólen da pink, jogava na orejona, jogava na Nicarágua. Então era aquela confusão danada. Então hoje nós temos variedades de pitaia que são muito boas, saborosas, polpa vermelha, polpa roxa, até polpa branca também, que são autoférteis, que não precisa de ter essa mão de obra, de ter esse trabalho. Roxa do Pará, Teruia do Vale, Chinesinha, essas são umas das variedades que são comerciais, né, que é muito bom para vender no supermercado, que o povo gosta, são pitaias saborosas. Então não cometa esse erro plantando variedades que são estéreo, plante variedades que são autoférteis, tá bom? A outra coisa que você não deve cometer, outro erro que você não deve cometer, é plantar no morão muito alto. Eu vou plantar um morão de 1,70 m, 1,80 m, 2 metros de altura, fica aquela coisa lá em cima, que você não consegue fazer a colheita, você não consegue fazer a poda, ou para fazê-lo tem que fazer o quê? Colocar um cavalete para poder subir lá e fazer a manutenção, a poda, a irrigação, ou seja lá qualquer trato cultural fica muito difícil. Então qual é a altura ideal? 1 metro, 1,40 m, 1,50 m no máximo de altura do morão. Ou seja, se você pega um morão de 2,20 m, 2,20 m de altura, você vai colocar dentro da terra 70 centímetros e vai ficar com 1,5 m, tá? 1,5 m, tamanho muito bom, uma estatura muito bom. Com uma exceção, a única pitaia que você deve colocar um morão um pouquinho mais alto, 1,70 m, por exemplo, 1,80 m, no caso, a amarela colombiana. A amarela colombiana, ela dá uns cladódios um pouquinho mais longo, né? Um pouco mais longo. Então, só se for a amarela colombiana, se for uma Megalanthus, tá bom? Se for a vermelha de polpa roxa, né, da família aí da Polirrhizos, né, não há essa necessidade. 1,40 m, 1,50 m está de bom tamanho. Isso vai facilitar a poda, vai facilitar a colheita também. O outro erro que você não deve cometer é plantar o seu pomar de pitaia e deixar lá ao léu, né? Você tem que manter o seu pomar adubado, você tem que manter o seu pomar limpo, né? Fazer a roçagem, jogar, se for um pomar já um pomar de 1 ano e meio, 2 anos, já pode colocar ali, se for fazer uma capina química, coloca ali um herbicida para controlar o mato, né? Manter uma frequência de adubação mês a mês, não é jogar um monte de adubo, mas mês a mês, todo mês, a cada 30 dias, jogar um pouquinho de adubo. Se for adubo de crescimento, né? Se for um pomar novo, adubo de crescimento. Se for um pomar já produtivo, um adubo para a produção, fazer a correção de solo. Então há todo um cuidado, né? Para quem faz isso de uma maneira comercial, tem que ter um cuidado. Você não pode simplesmente plantar e deixar lá o seu pomar. Então você tem que ter o cuidado que se faz necessário, né, aí para uma boa produtividade da sua pitaia. Então, gente, eu espero aqui, ó, listei alguns, né, uma parte, isso aqui é o básico. Tem outros cuidados ainda a mais, né, mas principalmente que você tem que ter cuidado logo no início do seu pomar é com lagarta, que a lagarta vai lá e come o broto. Você tem que tomar muito cuidado com a adubação, todo mês jogar um pouquinho, não é muito, mas um pouquinho de adubação a planta precisa comer para poder se desenvolver bem, e ficar de olho em algum tipo de doenças, para quando se você perceber que está aparecendo alguma coisa ali, você fazer uma pulverização, fazer um controle de ácaro, de fungo, de cochonilha, de formiga que ataca bastante. A abelha arapuá prejudica muito o pomar de pitaia, mas
Uma das principais pragas é a abelha arapuá, formiga cortadeira e formiguinha preta e a lagarta são uma das principais pragas aí do cultivo, da cultura da pitaia. Então, o olho do dono é muito importante estar ali, todos os dias ali olhando e cuidando do seu pomar. Então, não cometa esses erros e você tendo aí a sua pergunta, a sua dúvida, mande para cá, deixe nos comentários fixados. Estamos chegando aí, gente, a 100 mil inscritos. Muito obrigado a você que já se inscreveu. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajude o Sauada a chegar logo aí aos 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo final de tarde. E até o próximo vídeo.